O que que eu consigo fazer, o que que eu realmente consigo fazer e o que que estava na minha cabeça que era muito mirabolante. Essa é a reflexão para 2026. Esse é um vídeo assim muito pé no chão, não tem nada mirabolante, você não vai ver nada coach aqui, nada do 1000 ao milhão, nada fature seus primeiros 100 mil em 30 dias, nada do tipo. Eu sou só um cara comum, fazendo coisas comuns todos os dias, repetidamente, tentando construir alguma coisa na vida e transmitindo um pouco disso aqui para você que está aí assistindo. E aí, nessa reflexão toda, o que eu faço, o que eu não faço, eu coloquei dividir. Metas pessoais, metas profissionais, o que eu vou conseguir fazer, anotei algumas coisas, passou 2 dias, apaguei, reescrevi de uma forma que desse para entender melhor e cheguei numa conclusão. Que eu, pelo menos, eu, Luiz, eu me subestimo muito, então acabo fazendo menos do que conseguiria fazer para ficar na minha zona de conforto. E esse ano eu falei, eu preciso pôr um pezinho além disso e me desafiar. Esse vídeo é resultado disso, é um desafio estar aqui conversando e trocando essa ideia. E além disso, coloquei metas que normalmente eu coloco, mas não cumpro, e esse ano o objetivo é cumprir. O objetivo desse ano, para mim, é fazer dos dias mais comuns possíveis o meu extraordinário. Então, treinar todo dia, ler todos os dias, tirar um tempo com a minha esposa todos os dias, faz parte das minhas metas. E são coisas que as pessoas falam, mas isso é óbvio. Só que cumprir o óbvio tem sido difícil, ficar longe do celular tem sido difícil, então é uma das metas, eu coloquei nas metas pessoais, não ficar no celular após as 8 horas da noite. Entende como a gente, no começo de ano, coloca viajar para a Europa, faturar tantos R$ 1.000, correr tantos 1.000 quilômetros, enfim. As pessoas colocam coisas que estão muito, muito, muito distantes e esquecem do ordinário, né? E o extraordinário está no ordinário, que é a rotina. E eu não via isso. Mas ano passado eu consegui, através do trabalho que a gente tem, hoje a gente trabalha em casa, então a gente conseguiu encaixar a rotina depois de 5 anos empreendendo, onde não existia rotina nenhuma. A rotina era trabalhar, 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 trabalhar. A gente entendeu que existe uma vida além do trabalho e aí eu coloquei nas metas viver essa vida além do trabalho e mesmo assim ir bem no trabalho. E soa até estranho, né? Você está aí ouvindo e fala, isso não existe. Isso não existe de forma... Existe. Depois de muitas sessões de terapia, depois de muito mexer na rotina para lá e para cá, a gente conseguiu chegar em um modelo que é bom pra gente. Pode não agradar todo mundo, você pode olhar e falar assim, eu não viveria assim. Mas para mim, ótimo. Acordar de manhã, treinar, ler, fazer meu café da manhã, começar o meu trabalho, depois almoçar junto com a minha esposa, trabalhar mais um pouco, depois dormir, amanhã repete tudo de novo. E assim, dia após dia e nos finais de semana, segue mais ou menos a mesma coisa, só que um pouco menos de trabalho, um pouco mais de treinos, e a vida vai seguindo. E olhando para um lado profissional, eu coloquei como meta faturamento, porque a gente tem que estar sempre buscando o crescimento, senão a gente volta na comodidade que eu já tinha dito. E, além disso, eu coloquei algumas metas que são audaciosas. Era iniciar o canal aqui nessa rede, trocar essa ideia, formar uma comunidade, criar rotinas de vídeo, falar sobre tudo aquilo que eu já vivi, que eu acho que são experiências legais de ser compartilhadas. Além disso, um número expressivo de faturamento, e a gente trabalha autônomo, então a gente tem controle sobre isso. Se você não tem, cara, coloque como meta simplesmente continuar no seu trabalho, melhorar no seu trabalho, trocar de trabalho. Você tem poder sobre isso. Quando eu não cumpria as metas, e isso sempre foi uma frustração para mim, eu não exercia o meu poder de controle sobre algumas coisas. E eu ficava muito preso ao que todo mundo falava, ou eu ficava muito na comodidade. Hoje eu enxergo melhor esse poder sobre aquilo que eu tenho controle. Então eu tenho controle sobre o meu relacionamento, porque eu fazendo a minha parte eu estou cuidando dele. Eu tenho controle sobre a minha saúde, porque eu cuido da minha alimentação e são decisões minhas cuidar da minha alimentação. Eu treino, então eu estou cuidando da minha longevidade, que é cuidando da musculatura, e eu trabalho.
E trabalhar significa exercer um bom trabalho, as pessoas me pagam para isso e a gente, nessa troca, vai seguindo os dias, um dia após o outro. Enfim, para a gente definir bem o que a gente consegue fazer, o que a gente não consegue fazer, eu usei a velha técnica de escrever. Então eu peguei, escrevi no papel tudo que eu queria fazer e tinham metas audaciosas. Eu escrevi que eu queria fazer um evento ao vivo esse ano. Eu gosto muito de evento ao vivo, eu gosto muito de trocar essa energia com as pessoas, né? Conversar ali e tudo mais. E para isso eu preciso desenvolver uma série de coisas antes. Então era uma meta muito audaciosa e eu escrevi ela pensando, para isso eu vou ter que sair da minha comodidade e trabalhar melhor. Tudo que eu tenho para trabalhar e estar aqui falando agora na frente da câmera já é um trabalho focado nisso lá na frente, né? E ter essa consciência é legal, que eu quero isso, mas eu ainda não estou pronto, né? E se tudo acontecesse agora, não daria certo, eu me frustraria. Então a gente está num processo de construção para chegar lá. E se você está assistindo esse vídeo e não escreveu meta nenhuma, eu já fui essa pessoa, chegou até aqui e falou assim, cara, esse cara não falou nada com nada. O que eu tenho para te dizer é o seguinte, a nossa vida é o resultado das muito pequenas coisas que a gente faz no dia a dia. Não é nada extraordinário que vai mudar a sua vida. Não é ganhar na Mega Sena, não é simplesmente começar a ler um livro hoje, amanhã você já está um expert em alguma coisa. São as pequenas coisas. E eu demorei muito para entender isso. Mas hoje eu tenho clareza sobre as pequenas coisas que vão mudando o meu dia. E a gente tem que ser adulto o suficiente para entender que fazer a mesma coisa todo dia também é uma coisa de adulto. Não tem ninguém mais para mandar na gente, né? Então, nós precisamos assumir essa responsabilidade. Foi o que eu fiz quando eu me casei muito novo. Foi o que eu fiz quando eu decidi empreender. Foi o que eu fiz quando eu decidi deixar de empreender e muita gente achou que era uma loucura. Mas hoje a gente está aqui, vivendo de trabalhar com a rede social e atender alguns clientes. Então, entenda que a vida ela vai passando. E a gente tem escolhas em determinados períodos. Nós temos controle sobre muita coisa. Nós temos controle sobre o que a gente faz fora do trabalho, se a gente estuda ou se a gente senta e fica assistindo TikTok. Então, essas pequenas coisas que vão fazer a diferença nessa reflexão que eu estou trazendo aqui para você sobre metas. Essas pequenas coisas todos os dias, pequenas decisões, tomar um copo a mais de água, ler uma página a mais de um livro, tentar um negócio novo, se aventurar lá na sua empresa que você trabalha, a ir a um outro setor e aprender aquilo lá do zero, pode mudar a sua vida. Foi o que aconteceu comigo. Eu quero que esse ano mais pessoas entendam que a vida ela é extremamente boa de se viver quando a gente entende que nada muito especial vai acontecer e simplesmente cuidar das pequenas coisas que acontecem no dia a dia vai fazer a gente ser feliz e aproveitar o que a gente tem para viver aqui.